recomeçar e, de preferência, com muitos gols. Este é o desejo do atacante Henrique Almeida, que mesmo recebendo proposta para continuar na Chapecoense, preferiu o Goiás. Em 2019 eu acabei fazendo 9 gols, mas infelizmente tive uma fratura no braço, que acabei ficando 4 meses fora dos gramados. Retomei na Chapecoense em julho, onde joguei alguns jogos, fiz alguns gols. Mas esse ano é diferente, esse ano eu estou desde o início, estou começando, graças a Deus, sem lesão, sem nada. Então é um ano com pré-temporada, é um ano começando realmente do início mesmo, com o grupo, com todo mundo. Então espero que seja um ano muito melhor, um ano mais produtivo, com mais gols. E não só os gols, o que é mais importante é o Goiás, né? A gente fazer uma excelente campanha, sabemos que o ano passado foi muito bom, esse ano a cobrança vai vir maior ainda. Então sabemos da força do nosso elenco, sabemos da dificuldade que teremos são muitas competições muito difíceis, Campeonato Brasileiro muito igual. Ney Franco já testou o trio, Henrique Almeida, Rafael Moura e Lucão do Break. Parece confuso o esquema tático, mas nem tanto. Pelos treinamentos, eu estou atuando pelo lado, estou jogando de beirada, também já joguei de beirada há muito tempo na minha carreira, tanto de centroavante como de beirada. Mas ainda não tem nada definido. Nós apenas treinamentos, fizemos pouca coisa taticamente, acho que a gente está preparando mais fisicamente para o campeonato, para o início. Começou assim os 3, mas rodou bastante, fez vários testes, entre outros com 2, 3, enfim. Não tem uma tática definida ainda, não tem um time definido, tem um esboço que a gente não sabe ainda. Ainda temos alguns treinos até a estreia do campeonato e até lá a gente vai, então estamos ainda brigando por vagas e ver quem é que vai começar jogando. Henrique Almeida foi questionado sobre as condições físicas para a estreia de quinta-feira contra a Aparecidense e surpreendeu na resposta. A gente vem de pré-temporada, vem numa carga muito grande de trabalho, muito desgastante, depois de férias. Cara, pra eu te falar assim agora, não tem nem como falar. Vamos esperar mais próximo do jogo e fazer essa estreia e depois a gente vê como é que foi. Eu quero completar este noticiário do Goiás com várias informações, imagens captadas pelo cinegrafista da Copa, Luiz Pacal. Bom, primeiro o Daniel Bessa, naturalizado italiano, brasileiro, fazendo exames médicos, acompanhado dos empresários. Esse aí é o Queco, não tem condições, ainda não conseguiu visto para trabalhar no Brasil, tá fora da estreia. Aí já é o Pintado, né? Juan Pintado, lateral, jogador uruguaio, reforço do Goiás para esta temporada. Olha o Sandro, depois dos exames médicos, o volante ex-internacional, ex-Tottenham, apareceu para treinar. E logo depois dele, Rafael Moura tinha acabado de assinar contrato na Serrinha, por isso chegou por último, deu um pique para encontrar os companheiros e seguir o ritmo de treino. O Moura, que assinou até o final desta temporada, ele queria até maio, portanto, depois até cumprimentou aí o Sandro. Rafael Moura, contrato assinado até maio. Goiás que contratou o Caju, lateral esquerdo, ex-Santos, atuou também no futebol português. E praticamente certo a contratação do Vitor Andrade, outro jogador que também passou pelo Santos e que atuou em várias equipes do futebol português. Caju chega amanhã, lateral esquerdo. Vitor Andrade ainda alguns detalhes para a oficialização desta contratação. Tá tudo aí, Pasqueto? E o Anápolis vem como? O Anápolis treinou hoje à tarde no Jonas Duarte, vem forte. É uma das grandes forças deste Goianão. É suspeito, né? Aliás, a federação hoje fez uma parceria, entregou uniformes para 8 equipes do Goianão e somente 4 não fizeram essa parceria. Times que têm marcas próprias ou que têm outros patrocinadores. Curiosamente, Goiás, Vila, Atlético e Anápolis,
Os 4 grandes do Goianão. Ele é suspeito para falar do Anápolis. Ele é suspeito, porque isso mexe com o coração dele. Não mexe tanto com o seu mais, né? Não. Não mexe mais, não. Valeu, Humberto. Um abraço. Já caí mais na real. O telespectador, ele tem que ter noção, assim, o Humberto ali na redação, ele senta, ele vê tabela, ele faz conta, onde que o Anápolis vai, ele faz a conta da distância. Pô, mas a federação complicou o Anápolis, pôs ele para jogar em Goiânia, depois ele vai lá em Iporá, não sei o que tem, ele faz isso. Mas eu quero cumprimentar o Humberto pelo amplo noticiário E as imagens do Goiás, do Pacau, imagens perfeitas dos Boas. dois. O Pacau é um cinegrafista espetacular, conhece muito bem. E assim, a gente ficou absolutamente por dentro de Tá tudo todo que mundo se aí, né, passa Evandro? lá no Goiás. Com imagens. Com imagens, mas televisão é isso. É. Televisão é imagem, né? E foi um show, realmente. Parabéns para o Pacau, para o Humberto, pelo excelente noticiário do Goiás. Bom... Vamos por partes? Vamos. Vamos começar com o Rafael Moura? Ótimo para ele. Ainda bem que resolveram, Ótimo né? para ele. Eu vou dizer, foi bom para o Goiás? Foi ótimo para ele. Tem um ano de... E afinal, ficou como? Um ano? Até o fim do ano. Sim. Até o Como fim de 2020. tinha sido feito. Aquela Não vai história... ser mais, não? Não, ele queria maio. Ele queria mais 5 tá. meses, até maio. Ele queria maio de 2021. O Goiás, final de 2020. E ele assinou até o final de 2020. O que Tá eu acho bom. que é correto, sabe Tá por bom. quê? É ético por parte do presidente do Goiás, do Marcelo Almeida, fazer o contrato até o fim do mandato dele. Né? Tem que ser feito assim. Quem não tem contrato vigente aí pela frente, então é melhor você deixar fazer o contrato até o fim do ano. Que aí muda de diretoria, você não sabe se quem vai entrar gostaria de contar com esses jogadores. Assim, foi o certo que foi feito e o Rafael caiu na real. Jogar um ano no Goiás talvez seja melhor do que jogar 1 ano e 5 meses em outro clube que você talvez não tenha certeza, a não ser um clube grande. Você fala assim, dizem que era o Cruzeiro que queria. O Cruzeiro hoje é grande no nome e na história, não nas ações que o time está desenvolvendo ultimamente. Eu acredito em tudo, assim. Para alguém ter forçado uma barra, depois o negócio já Empresário, acertado, estende aí porque pintou o negócio do Cruzeiro, para mim, o Goiás agiu corretamente, assim. Porque senão, André, o Goiás não teria liberado o Rafael para dar entrevista como deu faz 2 semanas praticamente e não teria feito a arte da apresentação. O Goiás, ele pode ter 1 milhão de defeitos. Agora, neném nesse ponto ele não é. Eu acho que alguém de fora tentou forçar uma barra. Não, eu acho que ultimamente o Goiás tem deixado a desejar em algumas situações. Essa do Rafael Moura é uma. O cara estava aqui no Campeonato Brasileiro fazendo gol todo dia, deixaram para conversar depois do campeonato. Renovou, aí não levou o contrato de imediato para assinar, apresentou sem assinar contrato. Isso aí não foi correto. Não, é isso Acho que eu estou falando. O Goiás, quando ele lá atrás liberou o Rafael Moura para dar entrevista e tinha que ter assinado. E publicou que estava tudo certo, ele confiou que estava tudo certo. Eu estou achando que algum fator externo, pintou um negócio ali. E o Rafael também confiou que estava tudo certo. Porque as equipes Então, hoje... por isso que eu estou falando no fator externo. Eu não tô nem... Então, vamos lá, resumindo, eu estou falando de empresário. Que Exato. às vezes faz as coisas... Diz que ele não tem empresário? É o Francis Melo aí. E talvez, sabe, André? Que a comissão do empresário vai para ele? O erro tenha sido apenas foi precipitação, talvez. Né? Porque os clubes estão tão criteriosos nessa história de apresentar jogadores que normalmente o fazem quando o jogador é registrado no BID. Dia desse o Goiás demitiu um preparador físico no churrasco. Aí sim. Mas nesse ponto... Aí foi pisada na bola e feia. Aqui, estamos construindo um novo site. O Francis Melo, mas sempre foi. Empresário do Rafael Moura, do Fred, de um monte de gente. A informação que eu tenho é que o ponto-chave que o L fechou a negociação foi ter dado a comissão de empresário para o Rafael Moura, porque ele não tem mais empresário. Fato é que renovou. E o Henrique Almeida, Evandro? Mas, cara, e é obrigado a dar essa comissão. Se não tem empresário, o clube é obrigado.
Dessa comissão? Não, é a praxe, assim. Ela falou assim, luvas, bom, já que não tem comissão. empresário, a gente dá esse É, dinheiro, assim, supostamente seria. Ah, eu queria ganhar tanto, eu vou fazer o seguinte, a comissão que era para ser empresário, eu vou te dar dividido em 12 vezes, beleza? Beleza, fechou. O Henrique Almeida falou que marcou 9 gols, depois ele falou que voltou em junho, depois da contusão, da fratura no braço, para a Chapecoense. Lá eu fiz alguns gols, não falou quantos. 9. Na Chapecoense, não. Foi. Falou que fez 9 na temporada, até ele quebrar o braço. Depois ele falou que ele falou ali o seguinte, depois eu fui para a Chapecoense, fiz alguns também, não falou quantos. Fez alguns. Fez, É. inclusive, no Goiás, no 2x2 Exato, lá. não falou quantos. Mas é um jogador jovem, pelo que se viu. Ele é bom jogador. Eu acho que Ele é bom. vai ser útil ao time do Goiás. É. E tem essa vantagem Agora eu acho que de não vai jogar de 9 ou dos lados do campo, que eles chamam de beirada. Agora virou moda falar na beirada do campo. Eu acho que ele é mais ele não é de beirada, assim, tanto, né? Ele é mais de centro, né? Sempre foi. Ele é melhor Assim, na foi mais eleito parte... 9, digamos ali- que seja mais 9 do que 7 ou que 11, né? Por exemplo, eu acho que de lado vai acabar sendo esse Queco. É o Queca de lado. É o Queco de lado. Daqui a pouco chegar o menino lá, do Vitor Andrade. Esse Tem o Rara. Tem o Rara. Não, O o Rara Rara que- não é. O Rara é meia. Rara é meia. O Rara é meia. E o Bessa, O Bessa é meia. meia. O Sandro é um volantão, Volantão. segundo. Você tem razão. É. O Francis Melo era, não é mais. É. Eu confirmei aqui, beleza. Então, assim, tá bom. sobre esses outros jogadores aí que foram falados, Caju, razoável. Vitor Andrade, aí eu vou fazer aqui igual o Filipão, ó. Aquelas coisas assim, Filipão faz isso, né? Assim, quer dizer, não é uma coisa assim que você... Eu acho que o Vitor Andrade, que eu conheço bem, ele é da turma do Caju, da escolinha Os Meninos da Vila. E ele surgiu assim numa Copa São Paulo, colocaram até fora de idade ainda, porque era uma esperança do Santos. Depois não deu em nada lá, não. É isso aí, o Goiás então recheado de novidades.